Oi, gente, bom dia. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências, tá? Mas antes de iniciarmos nossa aula, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado para estar assistindo essa aula, para que vocês tenham um bom desempenho. E também peguem seus materiais, como caderno, lápis, borracha. E não esqueçam de pegar o livro para poder acompanhar e ele servir como base. Hoje a nossa aula é de ciências e tem como tema células, certo? Inicialmente, essa aqui é células parte 2, de acordo com o livro de vocês. Primeiro eu trouxe aqui só para a gente relembrar quais são as características gerais de uma célula. Lembrando que as células são unidades estruturais e funcionais. As células são a base do nosso corpo. Nosso corpo, assim como dos demais animais, eles são constituídos por células, certo? Todos os nossos órgãos, a nossa pele, o nosso rim, o nosso estômago, nossos olhos, todos são constituídos por pequenas unidades estruturais que são chamadas de células. São estruturas vivas, então logo só seres vivos possuem células. Então essa mesa ela não possui célula, mas eu que sou um ser humano vivo, eu possuo célula. A mesa, por ser um objeto, possui moléculas. Eu também possuo moléculas, mas a minha base de vida é a célula, certo? Carregam informações genéticas, como DNA, RNA e outras informações, e transporta essas informações. Um sistema nervoso, por exemplo, ele é constituído por células nervosas, que tem a capacidade, quando a gente pega em alguma coisa quente, rapidamente transmite a mensagem que aquilo está quente para a gente retirar a mão, por exemplo, certo? E a teoria das células, que todos os organismos vivos são formados por células. É só nomeando algo que eu já falei, em relação à mesa e a mim, certo? Qual é a base da existência? Eu posso ter seres multicelulares ou seres unicelulares. Seres multicelulares somos nós, seres humanos, alguns animais, como por exemplo cachorro, gato, leão, que são constituídos por mais de 2 células, por 2 ou mais células, no nosso caso milhões. E seres unicelulares são compostos apenas por uma célula, tá? Exemplo de unicelulares são algas marinhas, por exemplo. Existem algas marinhas que são constituídas só por uma célula, então são unicelulares, porém não são visíveis a olho nu, certo? Precisa de microscópio. Agora, a base da nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre as organelas celulares, certo? Essas organelas são estruturas que funcionam como pequenos órgãos e realizam atividades celulares. O que seriam essas organelas celulares? Seriam como se fossem nossos órgãos. Nosso estômago tem uma função, nosso baço tem outra função, nossos braços têm funções, nossos olhos. E assim como a célula não é como a gente, órgãos, são organelas celulares que vão exercer as funções. Agora nós iremos ver quais são elas e quais são suas funções. A primeira é a mitocôndria, que tem capacidade de se reproduzir. Quando eu falo isso, eu digo que a mitocôndria em si, que está representada por essa imagem, ela pode se dividir, ela pode se reproduzir dentro da célula. E qual é a função dela? Ela está ligada com a respiração celular. Logo, ela está ligada à produção de energia. Por quê? Porque é através do processo de reprodução celular que o nosso corpo, que as nossas células, e também outros processos como quebra de proteína, mas vamos falar mais na frente, quebra de gordura, ela está responsável tanto por essa parte da respiração celular, que é a base da vida, como também a produção de energia, que é o que faz movimento, faz com que a gente tenha energia para a gente poder ter energia para correr e entre outros. A próxima é o retículo endoplasmático. Ele pode ter 2 tipos, o liso e o rugoso. O liso tem produção de lipídios. O que são lipídios? Gordura. Então, o retículo endoplasmático liso tem a função de produzir gordura, lipídios. E o rugoso, a síntese proteica. Então, o que é síntese? Síntese é o ato de criar. Então, enquanto o liso produz gordura, o rugoso cria proteína, forma proteínas, tá? O próximo é o aparelho de Golgi, que eu também posso chamá-lo de complexo de Golgi. Ele modifica, armazena e exporta proteína. Enquanto o retículo rugoso faz a proteína, o aparelho de Golgi guarda, armazena, transporta essas proteínas. Aqui também é uma imagem representativa.
O próximo é o lisossomos. Ele digere moléculas orgânicas. Ele vai digerir moléculas como lipídios, como proteínas. O que é esse ato de digerir? Quebrar, fazer com que ele vá diretamente para o nosso corpo, certo? O próximo é o peroxissomo. Ele oxida os ácidos graxos para a síntese de colesterol, neutraliza um efeito tóxico de substâncias e ele é utilizado na respiração celular. E ele se encontra no rim, certo? E essas funções dele são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Próximo é o váculos, que eles são comuns em células vegetais e ele reserva substâncias e regula a entrada de água. Ele diz quanto de água pode entrar, o quanto de água vai sair e por aí por diante. Próximo são os plastos, certo? Os plastos, eles são células vegetais e também estão presentes em algumas algas unicelulares. Aí eles se dividem em três, certo? Os plastos se dividem em três. Leucoplastos, o leucoplastos armazena as substâncias. Já o cromoplastos, ele é responsável pela cor de flor e frutos nos vegetais. E o cloroplastos é responsável pela fotossíntese. Ele só é responsável pela fotossíntese porque ele também está ligado à clorofila, que é a substância que dá aquela cor verde às folhas, que também é responsável por fazer com que haja a fotossíntese. A fotossíntese é o processo no qual as plantas vegetais, eles fazem o seu próprio alimento, certo? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Agora alguns lembretes, tá? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar entrando no site da escola, escolapequenospassos.com.br, e também no canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. E não esqueçam de baixar a agenda digital, o aplicativo da escola para acompanhar a agenda digital no Play Store, Escola Pequenos Passos, que lá vão estar sendo postadas as aulas para que vocês possam fazer, elas serão cobradas e corrigidas. E até logo!